queria fazer esse tipo de esclarecimento. Quero deixar aberto para qualquer tipo de pergunta que vocês tiverem, não somente esse fato, se vocês da imprensa tiverem qualquer outro fato relacionado à Mariana, aproveitando a oportunidade, eu deixo à disposição para qualquer tipo de pergunta que vocês julgam ser importantes fazerem em relação a esse fato ou em relação a outro fato que se relacione ao poder público municipal. Eu tenho mais 2 questionamentos a fazer que não seria sobre isso. Até mesmo hoje de manhã nós conversamos com o delegado da Polícia Civil de Belo Horizonte sobre o fato. A primeira pergunta a você é o seguinte: se você tem conhecimento, qual que é o motivo do que se trata essas apurações, né, no que diz respeito às licenças? Parecem que foram dadas licenças erroneamente. Mas, aproveitando a oportunidade, você fala quando pede 60 dias de prazos, mas nós temos outras pendências que você também pediu prazo e até agora não foram esclarecidos. Aproveitando a oportunidade, eu queria que você o fizesse. Primeiro, sobre a questão daquela funcionária da ação social do desvio do dinheiro. Até agora não se falou em absolutamente nada. E a segunda é sobre a questão no que diz respeito sobre a água. Está deixando o povo com muita dúvida, porque cada hora se fala uma coisa. Primeiro não vai cobrar água, depois vai cobrar, depois tira os boletos. E com a última notícia do próprio SAAI, você desmentiu o SAAI, inclusive, entendendo que com isso a população não vai pagar, porque uma vez que não vai ser cortada água nem nada, então para que vai pagar? Então, eu gostaria também que você falasse e definisse realmente uma postura definitiva no que vai acontecer com a questão da água de Mariana. Vamos lá, o primeiro ponto, e isso acho que serve até de exemplo para demonstrar a transparência do poder público, nós tivemos, e foi identificado por nós, um funcionário público que realmente, pelo processo interno da administração pública, houve desvio de recursos públicos. Nós abrimos o PAD, o processo administrativo, esse processo administrativo foi finalizado, a recomendação foi para que houvesse a exoneração desse servidor, esse servidor já foi exonerado e esse processo também já foi encaminhado ao Ministério Público. Esse processo ele finalizou, se eu não estiver enganado, com um prazo de 100 e poucos dias, nós determinamos que esse processo em relação à Secretaria de Meio Ambiente ele tem que ser finalizado em 60 dias. Né? O outro processo, nós tivemos que abrir uma sindicância, e aí da sindicância nós abrimos o processo administrativo. Então, o servidor já foi exonerado, ele não faz mais parte dos quadros públicos do município, e agora nós encaminhamos ao Ministério Público para que ele dê as devidas providências em relação à área penal pelo desvio de recurso público que realmente aconteceu. Mas nós não fomos coniventes e, infelizmente, você não consegue realmente saber tudo o que acontece dentro da administração pública, só que eu volto a reafirmar, a gente não tem compromisso com o erro. Fez errado, tem que pagar pelo erro, e esse servidor foi exonerado e não faz mais parte dos quadros da Prefeitura. Nesse caso, é da assistência social. É isso aí, em relação à Secretaria de Assistência Social, e comprovado que realmente houve desvio, o servidor foi exonerado e o processo seguiu para o Ministério Público para as devidas outras ações que devam ocorrer. E quanto ao SAAI? E quanto ao SAAI, então vamos lá. Nós temos um problema que a gente da administração pública nunca fechou os olhos. A gente reconhece como todas as pessoas têm sofrido com isso. Nós temos um problema muito sério com a água Mariana. É um problema de hoje? Não. É um problema que acontece há vários e vários anos na administração pública. Então, nós temos que resolver essa situação. Bom, então vou por etapa. Primeiro ponto, eu já garanti e volto a reafirmar. Estamos com 10 milhões de recurso próprio. Não é nada de recurso vinculado, é recurso da administração pública. Separado para assim que eu conseguir finalizar esse processo, que não é fácil você ter projeto básico, projeto executivo, licitar até dar a ordem de serviço. Infelizmente, é uma burocracia enorme, mas no momento que se finalizar, nós temos o dinheiro e nós vamos resolver o problema da água. Está aqui o Leandro, que é do jornal O Espeto, e conhece, a intenção é pegar a água lá da Banca do Rego, que atenderia grande parte de Mariana, e aí, atendendo grande parte de Mariana, a água que hoje da Cabanas, que atende a Cabanas e outros bairros, ficariam exclusivamente para o bairro Cabanas. Então, nós vamos, sim, esse ano ainda, se Deus quiser, dar essa ordem de serviço, e acredito fielmente que esse vai ser o último ano que nós teremos esse problema gravíssimo. E que reconheço tudo que as pessoas têm falado, o problema é grave, o problema é sério, e nós não fechamos os nossos olhos, nós também reconhecemos, mas nós estamos buscando soluções. Não seria viável, então, no caso, desconsiderar todas essas contas e fazer cobrança dela só a partir do momento que tiver água na torneira? Esse é o nosso sonho, sabe, Rômulo? Assim, agora nós vamos tentar achar uma solução para isso, para que a gente possa buscar uma forma de não penalizar ainda mais o nosso servidor ou o nosso morador da nossa cidade de Mariana.
Só que tem algumas obrigações que têm que ser analisadas, então eu não posso afirmar isso antes de fazer um estudo interno para verificar se a gente poderia primeiro fazer todo o sistema e aí sim fazer a cobrança da taxa de água. Para finalizar minha pergunta, eu só concluo a questão do licenciamento. Existe alguma dúvida? Como que você vê o seu departamento nesse impasse de que pode ter ou não dado uma licença indevida? Eu não conheço o processo. Você, à frente do Executivo, são vários e várias licenças que são dadas pela Secretaria. É bom até depois levantar esse número de licenças. Eu quero entender se o processo teve início, se o processo seguiu o seu ritmo legal. Eu quero entender se teve privilégio para dar essa licença. Eu quero saber se passou pelo CODEMA, porque tem que passar pelo CODEMA. O CODEMA é sociedade civil e poder público junto. Então, são informações que o processo administrativo vão me dar condições de tomar uma decisão como chefe do Executivo. Então, eu espero que esse processo administrativo responda a essas perguntas também. E volto a reafirmar, a Secretaria ela tem trabalhado muito e devem ter centenas de licenças que são dadas por mês dentro da Secretaria. Então, eu não tenho a mínima condições de conhecer um processo como esse. Eu não tenho nenhum conhecimento em relação ao processo. Mas posso afirmar que é um compromisso meu e também do secretário atual, Rodrigo, que é abrir esse processo administrativo e dar toda a transparência.